Aqui é o Sampaio e a gente vai falar mais um pouquinho de cartografia. As representações do mundo, o mundo na história. Na antiguidade, você tinha representações do mundo feitas pelos gregos. Esse é o fantástico mapa de Ptolomeu, um mapa que representa muito do conhecimento que os gregos já tinham. Você já deve ter ouvido falar de Eratóstenes de Siena, que conseguiu, inclusive, medir o diâmetro do planeta Terra, observando sombras. Portanto, os gregos já tinham a noção de que o planeta era esférico e sabiam que o planeta era muito maior do que o mundo conhecido por eles. Ptolomeu representou dessa maneira fantástica o mundo conhecido dos gregos. O mundo que englobava aquilo que a gente chama de antigo mundo, né? O velho mundo. Europa, Ásia e África. A gente enxerga o mar Mediterrâneo entre a Europa e a África. A gente também enxerga com uma certa clareza a Península Arábica entre a África e a Ásia. A gente enxerga também linhas, curvas que são os paralelos e os meridianos. Se os gregos fizeram paralelos e meridianos neste mapa, é porque eles já imaginavam que a Terra era esférica. Eu sempre, quando olho para esse mapa, fico bastante atentado a esses detalhes e também gosto de olhar bastante esses anjos que soprariam os ventos que sopram no planeta. Você, quando estuda história geral, provavelmente começa pela antiguidade e, num determinado momento do curso, passa para a Idade Média. E você sabe que na Idade Média, todo esse conhecimento grego fantástico, de certa forma, se perde. E a religião passa a ser mais importante do que a própria ciência. Observe o próximo mapa e você vai notar o que eu estou dizendo. A Terra plana. A Terra plana, como se fosse uma pizza. O Oriente no topo, o Oriente chamando atenção, já que o europeu se sentia fascinado pelo Oriente. Era por ali, provavelmente, que existiria o Jardim do Éden. O mundo cercado pelo grande mar oceano, daí o termo Tenho, já que a Terra era representada literalmente por uma grande massa de água em O, e continentes divididos pelo T, o T que representaria as grandes divisões entre Ásia, Europa e África, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo e o Rio Nilo. Observe os três continentes, o destaque para a Ásia com maior proporção. Em alguns desses mapas antigos de Tenho, se representava inclusive Jerusalém mais ou menos no centro da imagem. Nessa imagem aqui não tem Jerusalém, mas muitas vezes se tentava fazer isso. Pessoal, repare que a Ásia, a Europa e a África também tem uma relação com os filhos de Noé. Sim, aquele mesmo Noé que foi responsável por repovoar o planeta depois do grande dilúvio. Seus filhos foram responsáveis por repovoar as três grandes massas continentais. Sem ficou responsável pela Ásia. Tanto que até hoje a gente chama uma parte da população asiática de semitas, especialmente aqueles que vivem na região da Península Arábica. Cã foi responsável por repovoar a África. Por isso que a gente chama até hoje uma boa parte do povo do norte da África de camitas. E Jafé foi responsável por repovoar a Europa. A gente chama esse povo de europeu. Agora você está vendo um mapa da Idade Média árabe. O conhecimento dos gregos, de certa forma, se manteve com os árabes. E é claro, os árabes tinham algumas referências diferentes dos europeus. Você repara aí o sul no topo da imagem. Talvez você ainda esteja estranhando essa imagem, não esteja entendendo o que é exatamente isso. Observe a Península Arábica no centro da imagem, o sul no topo. Tudo que está de azul você vai reparar que é água. Agora começa a ficar um pouquinho mais visível os continentes do velho mundo distribuídos neste mapa. A África com mais destaque, né? A Europa numa posição que geralmente você não vê no mapa, né? E a Ásia mais de escanteio. Traduzindo, cada povo representa o mundo como um enxerga. Eu acho que é até meio óbvio que os árabes se coloquem na porção mais destacada do mapa. Não faz sentido eles se colocarem num canto do mapa, porque o destaque é deles, o mapa é deles. Quando falo em Idade Média Europeia, eu também me lembro do momento em que essa Idade Média começa
a deixar de existir no momento em que as navegações começam a ganhar força, ganhar espaço. E aí vem as cartas portulanas, ou portulanos, que são mapas um grande destaque para o litoral dos continentes e para as chamadas linhas de rumo, que são esses rabiscos que você está enxergando no oceano, que servem para o navegador navegar por elas. Então, senhores, vocês observam aí uma carta portulana que mostra um certo renascimento da cartografia de fato. Aqui uma outra carta portulana, Terra Brasilis, você vê o litoral brasileiro representado mais ou menos, né, com um pouco de clareza, o interior do Brasil, claro, né, praticamente desconhecido, e um grande destaque para o Oceano Atlântico, para as caravelas, para o litoral brasileiro. Mas depois da Idade Média, eu tenho certeza que você, num curso de História Geral, começa a analisar a Idade Moderna. E dentro da Idade Moderna, a gente vai encontrar aqui, talvez, o mapa mais importante, né, da história da cartografia. O mapa de Mercator. Essa é a versão original. Ela não é muito visível, né? Você repara aí que está um pouco apagado. Coloquei o nome dos continentes para facilitar a visualização, mas mesmo assim eu acho que é muito difícil para enxergar isso corretamente. O mapa de Mercator, que alguns dizem que é o Ptolomeu da modernidade. Eu vou dar uma aproximação aqui, um zoom, para que você enxergue melhor. Quero que você preste atenção na Europa e na África, que eram os continentes mais conhecidos na modernidade, aí no século XVI. Repare que o contorno da África, ele agora chama bastante atenção, é um contorno muito parecido com o que a gente conhece hoje no globo terrestre. O contorno europeu também lembra bastante o contorno que a gente conhece hoje, mas essa imagem está um pouco desbotada. Esse mapa de Mercator ele foi interessantíssimo para a navegação e ele também conseguiu transferir com uma certa precisão as formas dos continentes do globo terrestre para o plano. É claro que os outros continentes, como a América do Norte, América do Sul e Oceania, não estão bem representados aí, mesmo porque o conhecimento sobre o litoral deles era quase nulo. Mas é um mapa que ficou para a história e até hoje a gente utiliza algumas técnicas que foram desenvolvidas por Mercator. Para finalizar essa nossa visualização dos mapas mundi na história, vamos para a Idade Contemporânea e o grande destaque que surge no século XX. O mapa de Peters. Um mapa que se opõe ao mapa de Mercator em termos ideológicos. Mercator centralizou a Europa, Mercator ampliou o tamanho da Europa, Mercator colocou a Europa no topo. Peters, que também é europeu, agora valoriza mais aquilo que está próximo dos trópicos. A ideia de Peters é fazer com que você enxergue melhor, né, a dimensão da África, a dimensão da América Latina, um mundo subdesenvolvido que nos mapas tradicionais geralmente aparece com uma dimensão muito menor do que deveria. O mapa de Peters, claro que deforma os continentes, o formato deles não é esse, mas consegue manter a área desses continentes condizente em comparação com os demais. Tudo bem, senhores? São esses os mapas históricos que eu gostaria que você se lembrasse, especialmente Peters e Mercator, que vão aparecer numa aula futura nossa. Fique agora com o nosso resumo.